Santo Graal, um dos maiores mistérios da história religiosa e um dos símbolos mais enigmáticos do cristianismo, tem fascinado gerações ao longo dos séculos. Ele aparece em lendas, mitos e, claro, em textos religiosos. Mas o que realmente é o Santo Graal? Seria ele uma relíquia sagrada que ainda existe em algum lugar do mundo ou apenas um mito construído ao longo dos tempos? Para entender o Santo Graal, precisamos voltar ao início. A tradição mais conhecida sobre ele está ligada à última ceia de Jesus Cristo. Segundo a lenda, o Graal teria sido o cálice usado por Cristo para oferecer o vinho aos seus discípulos durante essa ceia. Além disso, acredita-se que José de Arimateia tenha usado esse mesmo cálice para coletar o sangue de Jesus enquanto ele estava na cruz, após sua crucificação. Assim, o cálice não só se tornaria uma relíquia do maior sacrifício do cristianismo, como também teria uma ligação direta com a promessa de vida eterna. Mas essa é apenas uma parte da história. A verdadeira pergunta é: será que esse cálice, esse Graal, realmente existiu? Ou é apenas um símbolo teológico? A ideia do Santo Graal, como objeto de busca e mistério, ganhou grande notoriedade principalmente na Idade Média. Foi nessa época que os textos da lenda arturiana começaram a se popularizar. De acordo com essas lendas, o Graal não era apenas um cálice, mas um objeto de poder divino, capaz de conceder a imortalidade ou a graça divina àqueles que o encontrassem. Nas histórias do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda, a busca pelo Graal era uma missão espiritual, uma jornada de fé, em que o cavaleiro digno receberia uma visão do cálice sagrado. Mas será que essas lendas são baseadas em algo real? Alguns historiadores sugerem que o Santo Graal, como o conhecemos, foi uma construção literária. O autor medieval Chrétien de Troyes é frequentemente citado como uma das primeiras fontes a mencionar o Graal nas suas obras sobre os Cavaleiros de Arthur. Ele descreve o Graal como um prato e não um cálice, sugerindo que o conceito mudou e evoluiu ao longo dos séculos. No entanto, a ideia de que o Graal foi um objeto físico com poderes místicos se enraizou nas mentes das pessoas. Nos séculos que se seguiram, muitas teorias surgiram sobre a localização do Santo Graal. Alguns acreditam que ele foi escondido na Europa, talvez em algum lugar na França ou na Espanha, e até mesmo que a famosa capela de Roslin, na Escócia, o abrigue. Outras teorias mais esotéricas sugerem que o Graal não é um objeto físico, mas uma metáfora para o autoconhecimento ou a iluminação espiritual. Ele seria um símbolo de busca pela união com o divino, um caminho de transformação interior. Além dessas teorias, o Graal também foi envolvido em várias outras tradições e interpretações. Uma das mais controversas é a ideia de que o Graal não seria um cálice, mas uma referência ao sangue de Jesus, ou seja, seus descendentes. De acordo com essa teoria, popularizada por livros como O Código da Vinci, o Graal representaria a linhagem de Cristo, que teria continuado através de Maria Madalena e seus filhos. Embora essa teoria seja fascinante, ela não encontra suporte sólido na teologia cristã tradicional. A Igreja Católica, por sua vez, tem uma visão mais simples e espiritual sobre o Santo Graal. Para muitos, ele simboliza a própria Eucaristia, o sacramento central do cristianismo, em que o pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Cristo. Nesse contexto, o Graal não seria um objeto físico a ser encontrado, mas uma lembrança do sacrifício de Jesus e da redenção prometida aos fiéis. Mas a busca pelo Graal, seja ele um objeto físico, uma metáfora espiritual ou até mesmo um mito, continua até hoje. O apelo do Graal é inegável. Ele representa para muitos a maior jornada de fé, a busca pela verdade, pela vida eterna e pela comunhão com Deus. Essa busca, no entanto, pode ter menos a ver com encontrar um cálice antigo e mais com a jornada interior de cada um. Afinal, o Graal pode ser visto como o símbolo da própria alma humana, sempre em busca de redenção, paz e significado. Então, o que podemos concluir sobre a verdadeira história do Santo Graal? É difícil dizer.
Enquanto muitos continuam a procurar por ele em cavernas escondidas, igrejas antigas ou criptas esquecidas, outros acreditam que o verdadeiro Graal está dentro de nós. O que é certo é que o Santo Graal, seja ele real ou apenas um mito, permanecerá para sempre um dos maiores símbolos da busca espiritual e da fé no desconhecido. Se você gostou desse vídeo e quer acompanhar mais sobre mistérios e segredos da fé, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. A jornada pelo conhecimento continua, e juntos podemos explorar os maiores mistérios do mundo e da fé.